O nome vem da Wicca, que seria moldar e transformar, do inglês. E é o que nós fazemos. A bruxaria põe em nossas mãos o poder de moldar e transformar a nossa vida, o tempo, o espaço, o futuro, os nossos desejos. A nossa bruxaria é o moldar e transformar a realidade através da nossa força de vontade e desejo primordial. A Wicca, ela traz o verdadeiro sentido da religião, da palavra do latim religare, fazer a conexão com o divino, com a natureza. E não é uma coisa transcendental, ela faz a conexão dentro da gente, então ela transforma as pessoas. E a gente acredita que transformando o microcosmo, a gente está transformando o macrocosmo. Com esse nome, a nossa religião começou depois de 1952, quando na Inglaterra um bruxo chamado Gerald Gardner publicou um livro dizendo: sim, eu sou um bruxo e eu fui iniciado num coven de bruxos e nós vivemos fazendo uma prática religiosa de magia natural chamada bruxaria. Isso aconteceu em 1952, porque foi o ano em que na Inglaterra a bruxaria deixou de ser crime, era crime, capitulado e perseguido pelas autoridades, não as religiosas, as próprias autoridades constituídas na Inglaterra. Oh, purifica e cura. A partir daí, algumas pessoas acabaram fundando suas próprias tradições. As fundamentais, conhecidas hoje em dia, são a Gardneriana, fundada pelo Gerald Gardner, fundador da Wicca, a Alexandrina, fundada pelo Alex Sanders, as Diânicas, tradições diânicas, que foram fundadas pelo movimento feminista, entre outras tradições. Então, a gente tem esse lado do que começou lá na década de 50 na Inglaterra, e a gente tem certeza que o que nós herdamos aqui no Brasil a partir do final da década de 80 e na década de 90, que é o que a gente sabe que publicamente começamos no Brasil há uns 15 anos, né? É que a gente sabe que então tem essa vertente que foi influenciada pela prática da Wicca nos Estados Unidos. Então, os ritos, que são os sabás e os herbas, são realizados para isso, para a pessoa se conectar com a natureza, porque a gente acredita que a divindade e as divindades são a própria natureza, é a natureza. Então, quando a gente se interliga com ela, quando a gente se conecta com ela, a gente está se conectando com a divindade e conosco mesmo, porque nós fazemos parte da natureza, nós somos a natureza, nós somos a divindade. Então, é também um trabalho de autoconhecimento.
optar pela Wicca foi que é uma religião onde o feminino e o masculino eles têm o mesmo peso, né? É a mesma importância. A mulher não é submissa, né? E também pela questão do misticismo, né? Eu sempre fui muito ligada a essas coisas mais místicas, mais mágicas, né? A Wicca, ela comporta uma variedade muito grande de formas de praticar. O que tem todos de comum é que o Wicca é a religião da deusa. Então, todos, pelo menos, eles cultuam a deusa, o divino feminino. Nós invocamos a deusa, a criadora e nutridora da vida, senhora de todas as coisas. Senhora, se apresente em sua face florida, neste pico alto da primavera. O Wicca é pagã. O que significa ser pagã? Ela é uma religião da terra, então seus cultos se baseiam nos ciclos da natureza. Ciclos da lua, ciclos do sol. E a gente vê os nossos deuses na própria natureza. Eu sou a terra. Eu sou rocha, sou montanha. Então, diferente das religiões dominantes, onde a divindade criou o mundo e é transcendente a esse mundo, a realidade material, a nossa crença principal, talvez a mais básica, é a deusa criou o universo e ela é o universo. Senhora da escuridão exterior, touro negro da meia-noite, estrela do norte, centro da espiral celeste, rocha, montanha, campo fértil, vinde. Isso é levado a uma literalidade completa. A deusa sou eu, você, o chão, a luz, o aparelho de filmagem, o seu óculos, a garrafa de Coca-Cola, os animais, as plantas, tudo que existe é a deusa. Isso te dá uma relação com o sagrado bastante diferente daquela em que as coisas do universo, elas não são a própria divindade que você cultua. Espírito do fogo, vem a nós acender suas chamas, acender suas chamas, acender suas chamas, Espírito do fogo, vem a nós acender suas chamas, acender suas chamas, também volta no círculo. Uma grande parte dos wiccanianos são duoteístas, eles acreditam que existe a deusa, o deus, e a interação dos dois, o grande casamento, criou tudo que existe. Nas tradições que acreditam mais nisso, a prática ritualística, etc., evidencia essa crença na polaridade. Então, esses se consideram duoteístas. Então, seria quem cultua a deusa tríplice, a deusa lunar, e o deus cornífero, o deus de chifres, o deus dos animais, das coisas selvagens. Nós invocamos o Deus cornífero, Senhor de chifres. Adentre o nosso ritual. Venha celebrá-lo conosco. Traga a sua jovialidade, a sua alegria. Você, que é o primeiro nascido, aquele que ela primeiro consagrou, una-se a nós e seja bem-vindo. Outros já preferem cultuar panteões. Então, você vai encontrar wiccanianos que gostam de cultuar determinados panteões. Então, vão cultuar deuses celtas, vão cultuar deuses greco-romanos, vão cultuar deuses egípcios, e aí fica o critério de cada um. Esses se consideram politeístas. Oxum, lava meus olhos, Oxum, minha emoção, Oxum, flor das águas, lava o meu coração. A gente acredita que quando a gente morre, a gente vai para uma terra que é Summerland, a terra do verão. Só que dessa terra do verão a gente volta. Entendeu? A gente volta quando o nosso espírito está preparado para voltar, e a gente pode voltar como qualquer coisa. O que acontece é
que na Wicca você tem que ser um pouco de tudo, você tem que experimentar um pouco de tudo. Então você tem que voltar como uma planta, você tem que voltar como um animal, você tem que voltar como vários animais, né? Como uma borboleta, como um pássaro, como um mamífero, como uma baleia. Então você tem que voltar como tudo, experimentar um pouco de cada vida, inclusive das vidas humanas. Você tem que experimentar um pouco de cada tipo de vida. Podemos ser felizes? Nós queremos ser felizes? Entregue nas águas de Oxum. A gente costuma dizer que você só chega na Wicca se você escuta o chamado da deusa. Agora, não existe um jeito de você definir o que seria o chamado. Eu conheço gente chamada das maneiras mais diferentes. Eu fui chamada lendo um livro, né? Quando eu li aquele livro, eu falei, quero fazer isso. A gente geralmente gosta de falar que tem um despertar e tem um chamado, que a gente chama de chamado da deusa. Que a pessoa, quando conhece a Wicca, ela não vai se adaptar, ela não vai começar a acreditar naquilo que a Wicca diz. Ela já acreditava, ela já entendia o mundo daquela forma. Então, quando ela conhece a Wicca, ela encontra onde se expressar, né? Porque a pessoa já acreditava, já via a natureza daquela forma, já entendia-se daquela forma. Então, quando ela encontra a Wicca, é meio que um despertar. Serpente das profundezas do oceano, fazedor de chuvas, crepúsculo cinéreo, estrela do anoitecer, vinde pela água, que é o útero vivo dela. Envie-nos seu amor, sua abundância e sua purificação. Façam-se presentes agora e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Um dedicado, ele está passando por um caminho que ele está reafirmando aquilo que ele diz que sente que existe dentro dele em relação à religião Wicca. A partir do momento que ele passar por esse caminho de dedicação, que é quase uma prova de fogo, é quando você se conheceu profundamente e conheceu profundamente a deusa na religião. Grande Pai Fogo, desperte, se eleve. Grande Pai Fogo, transforme a mim. Grande Pai Fogo, desperte, se eleve. Grande Pai Fogo, transforme a mim. Grande Pai Fogo, desperte, se eleve. Grande Pai Fogo, transforme a mim. Grande Pai Fogo, desperte, se eleve. Grande Pai Fogo, transforme a mim. Então ela estuda por um período de 1 ano e 1 dia, que é o período de dedicação. Dentro de um coven, de um grupo, a gente chama o período de dedicação, que a pessoa vai estar lá estudando até para ter certeza que ela quer aquilo, que não é simplesmente uma modinha ou porque se encantou. Aí depois desse período, se você se sentir confortável, se você achar que realmente é seu caminho, aí você faz a iniciação, que é o rito de passagem, que é quando você vai se apresentar aos deuses. Então, o processo de iniciação é quando você aceita a religião e firma certos contratos com a deusa e com a religião, de levá-la para o mundo da melhor forma possível, de se voltar ao mundo e por ele. Você vai viver pela terra, em prol dela e pelo bem maior de todos. Que assim seja e que assim se faça.
Mas com essa mudança que a Wicca sofreu a partir da década de 70 e principalmente na de 80, e ela se tornou mais popular e mais acessível, se criou a ideia da autoiniciação, ou seja, uma pessoa podia aprender sozinha esses rudimentos de Wicca, saber qual é a prática mínima e começar, por conexão direta com a própria divindade, a ser uma bruxa, praticar o Wicca. Com o fogo da libertação, real é o fogo que queima, o que traz prisão, e podemos parar com o fogo que destrói, curador é o fogo que em nossas veias corre, elevaremos com o fogo. O Coven é um grupo de bruxas. Tradicionalmente, originalmente lá, Gardner dizia que o ideal era um grupo de 13. Existe uma coisa no Coven que chama perfeito amor e perfeita confiança. Então, para você entrar dentro de um Coven, você tem que ter esse perfeito amor e perfeita confiança de todas as pessoas daquele Coven. Se você não quiser participar de um Coven, de um grupo em si, você pode ser tranquilamente um praticante solitário. Você vai estudar só e vai fazer todos os sabás, todos os esbras ou qualquer outro rito sozinho. Que normalmente as pessoas, quando se fala em Wicca, em magia, em bruxaria, pensam automaticamente só em feitiços, magia, encantos, mas tem toda uma parte ritualística que é a nossa religião, de fato. O nosso círculo mágico está traçado. A partir de agora, nós estamos entre os mundos, entre todos os mundos. Por toda a força, toda a magia, todo o poder do 3 vezes o 3, este é o nosso desejo, esta é a nossa vontade, que assim seja e que assim se faça. Que assim seja e que assim se faça. Os sabás, na Wicca, são 8 comemorações da roda do ano, das 4 estações. São 4 sabás menores, comemorando solstícios e equinócios na natureza, e 4 sabás maiores, que comemoram a vida do Deus, do Sol, o ciclo que ele faz em volta da Terra. O nascimento dele, o apogeu do Sol e o inverno quando ele se recolhe. Eu sou o ar. A ideia que surge. O sol que nasce. O espírito encarnado do mundo. Os esbás, eles são as comemorações da lua cheia, seriam os plenilúnios no céu. Como nós temos uma ligação profunda com o feminino, a deusa, nós comemoramos quando ela está repleta, cheia de si. E assim ela preenche não só a Terra, como a todos nós. Um aspecto da religião Wicca, que geralmente é bastante mal compreendido, é o fato de que a gente costuma realizar rituais em nudez. A gente chama isso de vestir-se de céu. Até dentro da própria Wicca existem alguns grupos que resistem a isso, mas é uma coisa muito típica da nossa religião. Isso tem a ver, tem várias justificativas, né? Primeiro, porque quando você entra no círculo mágico, no seu coven, você está livre de convenções sociais. Do mesmo jeito que você se abre para uma pessoa despindo as suas máscaras de personalidade, você também se despe das suas roupas, porque as pessoas dentro do círculo são iguais e como elas vivem em perfeito amor, perfeita confiança, isto é uma expressão desse vínculo, uma expressão concreta desse vínculo. Rituais em nudez não significa que eles sejam rituais sexuais, porém, existem também rituais sexuais. É o sabá da fertilidade. Vamos lá! Vocês já sabem que a Wicca é embasada nessa união do poder da deusa e do deus. E ela é expressa
na união sexual mesmo. É a união sexual da deusa e do deus que produz a energia do orgasmo e que muda as coisas, que produz a vida. Todos nós nascemos dessa energia. Então, em todo ritual existe um momento que se chama grande rito. Esse momento geralmente é representado pela união da taça, que representa o órgão sexual feminino, a deusa, com o atame, que é uma faca, um punhal ritualístico, que representa o falo do deus. Quando os dois se juntam, taça com o atame dentro, significa o grande casamento ou grande rito, que é a expressão máxima da nossa crença. A taça e o atame são uma representação simbólica disso, mas isso também pode ser representado pela união sexual de sacerdote e sacerdotisa. Para nós, então, este momento é uma oração. É muito importante que isso seja compreendido. Isto é uma prática que nem todos os grupos de Wicca adotam, mas é uma prática bastante típica da Wicca e é muito importante que isso seja compreendido num contexto do sagrado, no contexto de um ato religioso e no contexto da seriedade absoluta de que isso se reveste. Bruxaria pra gente, o nome vem da Wicca, que seria moldar e transformar, do inglês. E é o que nós fazemos. A bruxaria põe em nossas mãos o poder de moldar e transformar a nossa vida, o tempo, o espaço, o futuro, os nossos desejos. Agora, a bruxaria pregada pela caricatura, pela inquisição da bruxa com verruga no nariz, com bichos e seres no caldeirão jogados, sacrificados. Não, isso não tem nada a ver com a gente, porque nós prezamos por toda forma de vida na Terra. Aliás, nós cultuamos a Terra, não teria por que nós fazermos qualquer tipo de prática de sacrifício de animais, perna de barata, asa de morcego num caldeirão. A nossa bruxaria é o moldar e transformar a realidade através da nossa força de vontade e desejo primordial. Os poderes do fogo que nos aquecem, do fogo que transforma, do fogo que molda, do fogo que é luz, do fogo que é força, do fogo que é energia. Então, assim, a magia ela não tem cor, ela não é branca, ela não é negra, vai depender da intenção que você dá a ela. A magia ela não é boa nem ruim, as intenções das pessoas que são boas ou ruins. O uso que você dá para a magia que é boa ou ruim. A gente tem uma norma que todo mundo segue na Wicca que se chama Conselho Wiccaniano, é um conselho. Né? Faze o que quiseres se a ninguém prejudicares, ou seja, esse é o caminho correto de ação. Nós dançamos e juntos criamos o mundo. Para definir o que é a Wicca, você tem uma frase de um texto inspirado de uma autora chamada Doreen Valiente, muito importante para nós, que diz o seguinte: todos os atos de amor e prazer são rituais da deusa. Então, você está aqui fazendo um programa, exercendo a profissão que você ama, isto é um ritual da deusa. Fazer sexo é um ritual da deusa. Estar fazendo qualquer coisa, se você for uma pessoa com vocação para caridade, isto é um ritual da deusa. Desde que você tenha amor ou prazer aplicado em alguma coisa, isto é um ritual da deusa. A Wicca, para mim, é tudo, é a minha vida. Ela representa o ar que eu respiro, terra, meu corpo, ar, meu sopro, água, meu sangue e fogo, meu espírito. É o que a gente canta, que a gente prega nosso mantra. E eu não me vejo sem a Wicca hoje em dia. Ela é tudo para mim.